Então, boa noite, turma. Estamos aqui na aula de número 22, de números na educação básica, do dia 18 de janeiro de 2022. A aula de hoje é dedicada à conclusão da parte da disciplina que está sendo dedicada ao conjunto dos números reais, ao campo real, e em particular aos números irracionais. Fazendo uma síntese aqui de como a gente discutiu esse tema, a gente começou com uma apresentação sobre a crítica do problema da medida para a apresentação do campo real, baseada no livro do Bento de Jesus Caraça. Depois nós discutimos questões relativas ao ensino de números irracionais, com aquele artigo da Veridiana Rezende, da Clélia Nogueira, né, que o título é Existe ou não existe um quadrado de medida de área 13 centímetros quadrados? E aí era uma discussão com foco nas questões do estudante, da aprendizagem dos números irracionais, né, os dilemas que eles trazem e os obstáculos, né? Depois a gente discutiu um artigo da Eliane Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira, que eram professores do Departamento de Matemática da UFMG, né? E eles apresentam uma pesquisa que foi realizada com alunos da licenciatura em matemática da UFMG e da Universidade Federal de Santa Catarina. O artigo tem por título Números Reais, Concepções dos Licenciandos e Formação Matemática na Licenciatura. E aí, por fim, a gente trabalhou um artigo que no seminário, né, na aula passada, que articula a questão dos estudantes da educação básica com os estudantes da licenciatura, né? Que o título é O Ensino de Números Irracionais na Educação Básica e na Licenciatura em Matemática, um círculo vicioso está em curso, dos autores Geraldo Broeto e Vânia Santos Wagner. E na aula de hoje, então, a gente vai conversar sobre todas essas frentes aí, tudo que a gente conversou sobre os números reais, números irracionais. E aí eu abro a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, destacar algum aspecto, contar dúvidas, dilemas que vocês viveram nessa parte da disciplina. Alguém quer falar? Não? Tá tudo tranquilo para vocês? Tudo aprendido? Eu posso comentar, Jussara. Opa, vamos lá, Vicente. Deixa eu até ligar minha câmera aqui para falar do nada, né? Mas eu achei muito interessante essa parte, Jussara. Assim, acho que a primeira coisa que a gente para refletir sobre o ensino de números irracionais e sobre os números irracionais em si, a gente percebe um tema muito complexo, assim, né? E aí que vai passando para nossas experiências mesmo, de ser algo, pelo menos para mim, acredito que para os outros colegas aí, de ser alguma coisa muito superficial dentro da escola e que a gente vai tomando meio que em certo momento parece uma questão de fé, assim, que a gente tem que acreditar, não sei, né? Acho que passa um pouco por aí. E aí eu achei muito interessante a discussão do artigo, se existe um quadrado com lado com área de 13 centímetros quadrados, justamente no que as autoras elas vão trazer sobre esses conflitos assim para gerar nos estudantes, que elas vão falando lá de desequilíbrios, né, para trazer essas situações assim conflitosas assim que eles vão ter que remanejar ali um conhecimento ou ver de alguma forma diferente. Eu achei isso muito interessante a forma que elas construíram, para evidenciar de como trazer esses outros olhares, eles podem quebrar essas pré-imagens, assim, né? Do tipo, esse número aqui, ele, sei lá,
a calculadora me mostra isso, então isso daqui que é verdade. Ou eu não consigo medir aqui na minha régua, então ele não existe, uma coisa do tipo. Então, achei essa parte interessante, acabei de me lembrar. Oi, Elisaias, boa noite. Estamos aqui retomando as discussões que a gente fez agora nessa parte da disciplina, tá? Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Todo mundo, né? Ricardo, Elisângela, Vitor, Marcos, Lucas, Jarbas. Daqui a pouco a gente vai pegar algumas questões pontuais, mas vamos dar um panorama geral aqui a partir da percepção de vocês. Vocês entraram em choque com alguma discussão? Algum conflito, alguma coisa que perturbou? Professora, boa noite. Boa noite, Marcos. Para mim, o texto que eu acho que causou um maior estranhamento, não um estranhamento, uma maior surpresa, foi aquele das concepções dos licenciandos e formação matemática, que quando a gente vai trabalhando com os alunos que já estão na universidade e a gente vai vendo que realmente tem um déficit, eles têm uma dificuldade em compreender esses conceitos, a gente chega e olha para a gente também. Eu fiquei pensando, nossa, eu acho que naquela situação, quando a gente está lendo um artigo que a gente vai lendo, a gente tem mais tempo para pensar, para refletir, a gente vai pensando com mais calma. Mas eu fiquei me imaginando se fosse pego eu nessa pesquisa dentro da sala de aula, eles me passassem um questionário, se eu também não responderia às vezes algumas coisas igual eles responderam, porque quando a gente tem um tempo para refletir, eu acho que nossa resposta muda. E essas questões sobre números irracionais, elas podem chegar a ser muito pontuais e causar uma dúvida assim na hora, quando a gente está lendo, a gente chega, pensa, reflete, vai refletindo. Eu acho que foi um estudo que a gente tem que chegar ali de forma bem atenta e refletir sobre como é que está a gente, a nossa situação em relação a esses conceitos, não só de números reais, números irracionais, mas de todos os conteúdos que a gente vai vendo na matemática na nossa formação. Alguma das questões te chamou atenção especial, Marcos? E eu estou abrindo um artigo aqui que eu vou esquecendo das discussões que a gente vai ter, né? Eu estou abrindo os três aqui para ver o que eu estou achando mais pontual. Aí eu vou ler aqui, chegar nas questões, se tiver alguma que tem estranhamento, eu vou lê-la aqui para a gente. Eu vou até aproveitar, então, que você falou desse artigo, vou destacar um trecho, eu já te passo a palavra, que esses autores falam, né, que na formação matemática nas licenciaturas é fundamental reconhecer, né, no processo de ensino-aprendizagem da matemática, não somente aquilo que se vai ensinar, mas também aqueles que se empenham em aprender. Ou seja, vocês, né? A gente está falando aqui de alunos do curso de licenciatura em matemática também da UFMG, né? E aí, eu acho que a gente poderia aproveitar essa aula aqui de hoje para conhecer o que se conhece sobre esses números, né? Sobre os números irracionais, retomando algumas dessas questões do questionário que os professores pediram para os alunos da licenciatura responder, né? A gente podia responder aqui junto, pensar juntos essas questões. Oi, Jarbas. Sara, você perguntou se alguma coisa nos chocou. Olha, eu estou totalmente chocado no último ano com tudo que tem acontecido. Como eu já disse anteriormente, eu sou um pouquinho anterior a você, né? E o que eu estudei foi numa época de ditadura militar e um conceito de relação professor-aluno totalmente diferente do que se tem hoje. Então, todas essas preocupações que se tem hoje na licenciatura, todo esse trabalho que você está realizando, isso tudo para mim é uma novidade total. E assim como foram as outras matérias do gênero que eu fiz no semestre passado. Então, tudo isso, toda essa abordagem, para mim, é realmente muito diferente do que eu vi. E quando eu estive na UFMG mesmo, no passado,
A licenciatura era, na verdade, o curso de bacharelado com algumas disciplinas lá na FAI. Então, o próprio enfoque também era diferente do que está sendo feito hoje. E, com certeza, o trabalho que está sendo feito hoje, eu acredito que vai dar bons resultados dentro de um tempo grande, porque, infelizmente, não se consegue mudar tudo de uma hora para outra. Então, os professores, essa juventude que está aí trabalhando hoje, igual o Vicenzo e a turma aí, são jovens, vão poder fazer um trabalho melhor do que a gente viu no passado. Então, realmente tem mudado meus conceitos. E com relação ao conteúdo matemático, Jarbas, propriamente dito, os números irracionais, essas discussões que a gente fez aí, né, sei lá, do pi, do 0,999, é tranquilo isso tudo aí para você? É tranquilo, é tranquilo. Agora eu vejo o que eu falei, né? Hoje tem uma preocupação do aluno. Na minha época isso era empurrado. Você tinha que aprender e dane-se o que você vai fazer para aprender, certo? E a coisa era cobrada de uma forma muito mais rígida que hoje. Então, quem não aprendeu fingiu bem, sobreviveu. Vocês topam pegar umas questões aqui do artigo para a gente discutir? Do questionário, aquele questionário que eles passaram? Por exemplo, essa aqui, ó. 0,999 dízima periódica. É menor que 1, tende a 1 ou é igual a 1? O que vocês me dizem? Na vida prática, a gente pode dizer que é igual a 1. Mas quando a gente vai fazer as coisas matematicamente, eu diria que ela tende a 1. Apesar que profissionalmente eu já me vi em apuros muito grandes por não ser 1. Quando se lida com computadores e você faz uma comparação desse número com 1, a probabilidade dele dar como errado é muito grande. E eu já tive problemas com isso. Mas você viu que ele é uma dízima periódica, né? De período 9. Isso. Aham. E aí você acha que na prática é menor que 1? Não, na prática pode se Igual. considerar como igual. Na prática que você fala é medir? No cotidiano, na vida do dia a dia. Aham. E na Desde que matemática? eu não coloque isso num programa de computador, porque aí vai me dar dor de cabeça. Abstratamente, na matemática, é menor ou é igual? Eu considero que tende a 1. Tende a, o que significa? O limite vai ser 1. Ah, tá, mas aí, se o limite é 1, ele não tende a... quando a gente fala assim, o limite da dízima... não, o limite da função é 1, ou a função tende a 1. Né? O limite não tende. Uhum. Ok. Tá? Então, quando você fala que tende a 1, você está dizendo que é menor do que 1, é isso? Eu considero que 1 é uma assíntota, não vai ser igual a 1. Ah, tá. Entendi. Então, que 0,99 dízima periódica é menor do que 1. Isso. E os demais? O que vocês acham? Olha, estão me ouvindo? Sim, Elisais. Então, né? Um pouco estranho, eu acho, mas já ouvi falar que 0,999 é igual a 1 porque não tem nenhum outro número maior entre 0,99 e o 1. Então eles têm, não sei, acho que o mesmo valor, algo do tipo. Não sei se estou sabendo explicar assim tão formalmente, não.
É, é isso. Ô, Jussara, Aí é igual a 1 mesmo. O Vicenzo está falando aqui que tem umas provas da igualdade. Lucas que estava falando agora? desculpa até ter interrompido o colega aí. Não, vamos Eu lá. comentei que eu acho que também é igual a 1. Eu estava pensando aqui, um terço, né, na igualdade, um terço é igual a dízima periódica 0,33333. Aí eu falei assim, se eu multiplicar por 3 em ambos os lados, eu vou ter... Não sei se seria uma prova, né? Mas aí eu teria 0,999 igual a um terço vezes 3, que é 1. Pensei assim, de uma forma simples, não sei se eu estou viajando. Aí você acha e você apresentou um argumento, né, Lucas? É o próximo passo aqui que eu ia propor para vocês. Da gente ir além do achar e apresentar um argumento para defender a sua ideia. Então, o Lucas começou do 1/3 igual a dízima periódica 0,333, multiplicou por 3, né, o 1/3, aí vai dar 1, e multiplicou por 3 o 0,333, encontrou 0,999, né? Aí as regras da multiplicação são as mesmas por caso de dízima periódica, Lucas? Multiplica cada algarismo por 3, é isso? Estava pensando sim, Jussara, porque eu poderia somar também, né? Somar 0,333, 33, 3 vezes, né? Vamos ficar por 3, né? Aí é 0,9999. Porque tem infinitas casas decimais, né? Então, a gente está induzindo para as infinitas casas decimais um resultado que a gente conhece por um número finito de casas decimais, certo? Tudo bem, seu argumento tá ok, mas eu só estou chamando a atenção de que tem essa parte delicada aí, né? Sim, verdade. Ô, Ricardo. Oi. Por aquela regra de cálculo de transformar a dízima periódica em números fracionários, a gente consegue fazer que o 0,9999 seja igual a 1, né? Se a gente fizer x igual a 0,999, multiplicar ambos os lados por 10 e depois subtrair a primeira pela segunda, a gente chega que x igual a 9 sobre 9, né? Então, acho que a partir daí a gente pode considerar que o 0,99999 igual a 1. Então, eu me lembro dessa transformação, assim, né? Que a gente fazia. Essa também é uma argumentação para defender a igualdade, Ricardo. O Jarbas falou que acha que é menor. Você tem um argumento para justificar, Jarbas? Aquela história do cara que anda metade da distância para chegar em casa num dia, no outro dia ele anda a outra metade, no outro dia a outra metade, que dia que ele chega em casa? Na Nunca, prática, né? ele chega. Na prática, Na prática ele chega, é o que eu falei. Na prática eu posso considerar que é 1, mas não é igual a 1. Eu não consigo enxergar isso como 1. Porque você acha que está sempre faltando. Está faltando, eu vou botar mais 9, mas não chego no 1. Uhum. Vou ter infinitos 9 para colocar depois, antes de chegar no 1. E os argumentos que os meninos apresentaram, o Lucas, o Ricardo, não te convenceram? Não convenceram, não. Eu acho que quando ele põe um terço como 0,333, é uma representação de um terço. Uai, 0,999 pode ser uma representação do 1. De um terço vezes 3. Pode, mas não continuo não enxergando que matematicamente eu vou chegar na mesma coisa. Talvez alguém possa disponibilizar uma demonstração dessa e aí a gente fica convencido, né?
Mas nunca procurei, nunca olhei, na verdade, nunca me preocupei com esse fato. Então vamos preocupar hoje. Oi, Vicente. Pois é. Vicente e depois Marco. Não, é só eu comentar que o ponto mais, assim, de atenção que a gente fica, né, talvez com o pé atrás, é porque a gente está multiplicando uma coisa no infinito, né, tipo, tem infinitos noves, né, depois da vírgula. Mas a gente pode, trazendo essa ideia que o Lucas trouxe, ou até mesmo já vi uma também, uma demonstração que a gente pode pegar o 0, acho que outra pessoa comentou, talvez o Ricardo, né? Que 0,999 igual a x, outra, não sei quem comentou. Estou colocando aí no chat essa argumentação. Eu vi uma dessa que o Ricardo falou, vou até ver se eu consigo colocar o link. Vi agora, na verdade, usando o X. Vou ver se dá para colocar no chat. Mas eu só ia comentar que a gente pode tratar a dízima como uma série de potência. E aí essa operação de multiplicação ela seria válida, porque a gente estaria multiplicando termo a termo. Série de potência no sentido de 0,999 é 9 vezes 10 elevado a menos 1, mais 9 vezes 10 elevado a menos 2, e assim por diante. E aí a gente pode multiplicar, ou por 0,3, né? Multiplicar isso, que é alguma coisa que é ok, assim, de ser feito. Então, por isso que ser igual a 1. Então, você está justificando a operação que o Lucas fez, né? Isso. Uhum. Professora, eu consigo acreditar nas 3 questões, porque o 0,999, ele não é 1, então ele seria menor que 1. Assim, mas o 0,999, ele também, infinitamente, ele vai tender a 1. Ele não vai chegar a 1 e vai tender a 1. E o 0,999, quando a gente pega aquele cálculo que a gente vai calcular a função geratriz da dízima, a gente vai ter 9 sobre 9, que vai dar 1. Então eu consigo acreditar nos 3 resultados. Eu não consigo falar qual que eu acho mais correto e não consigo falar que algum é errado. E como professor, Marcos, como que você lidaria com essa questão se um aluno te perguntasse? Eu acho que no ensino, acho que dependeria do conteúdo que estivesse trabalhando, porque se a gente, eu acho que causaria até um estranhamento a gente mostrar isso para os alunos quando a gente chegasse na dízima, mostrar essa função geratriz que 0,0999 é igual a 1, eu acho que causaria um certo estranhamento. Mas eu acho que é uma questão que eu acho complicada para realmente trabalhar com os alunos. Mas eu acho que eu trabalharia o 0,99 igual a 1, tratando a dízima, calculando pela função geratriz. Pela fração geratriz. Uhum. Mas você teria problema de assumir essas 3 respostas com os alunos? Não. A Elisângela colocou um site ali, né? Explicando porque 0,999 é igual a 1. E aí é aquela história, né? A gente acredita no argumento do colega, acredita no site, acredita na calculadora, acredita no professor. Qual é a autoridade que nós vamos respeitar para nos dizer qual é a resposta? Vocês veem que aí não tem só a questão de uma argumentação matemática, tem uma argumentação de autoridade também, né? Quem está dizendo se é igual, menor ou tende a, né? Em quem que eu vou acreditar? Ei, Elisa, boa noite. Nós estamos aqui discutindo, Elisa, se 0,999 é menor do que 1, tende a 1 ou é igual a 1? Eita, que discussão complicada, hein, professora? Pois é, o que você acha? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que ele vai tender a 1, sim. Vai tender a 1?
Sim, Tender a 1 é igual ou é menor que 1? ele ainda é menor que 1. Menor? Por quê? Você tem um argumento para apresentar para a gente, para convencer a turma? Não, ainda não. Para falar a verdade, eu tô dentro de um hospital. Eu tô aqui mais acompanhando. Mas você está bem? Tô de acompanhante com a minha sogra. Ah. Saúde aí para ela. Obrigada. Mas eu estou pensando aqui para poder debater esse argumento. Beleza. Elisângela, você quer falar? Oi, não, na verdade, eu também acho que é igual essa parte aí que 0,9999 é igual a 1, usando essa posição do X mesmo. Foi até esse pedaço que eu postei aí da explicação, mas eu não tenho certeza também não. Então você está acreditando porque alguém falou, né? Mas convencida mesmo não está, não. Eu estou acreditando, desacreditando. É igual você falou, que são tantos argumentos, e no final, enfim, a gente tem que decidir por, né, pensar por qual caminho mesmo que realmente a gente vai defender, né? Se é, se não é, porque... E aí a gente tem que lembrar, né, que a gente está falando de matemática, né? Não é uma opinião, né, só que vai precisa provar, né? A gente precisa provar, a gente precisa apresentar argumentos que convençam, né? Aí é até importante para ressaltar aqui para vocês que quando a gente vai convencer os nossos alunos sobre algum resultado matemático, a gente não precisa usar uma demonstração formal. Às vezes é até mais convincente usar para ele argumentos que são chamados semiformais ou informais, né, para convencê-lo daquele resultado, né, porque o uso de demonstrações formais é uma estratégia que os matemáticos usam para estabelecer o conhecimento matemático, os resultados matemáticos, né? Mas esse tipo de argumentação nem sempre convence os alunos, né, da educação básica e mesmo vocês do curso superior, né? Quantas vezes o professor demonstra alguma coisa, mas você continua achando que aquilo não vale, né? E aqui né, a gente está discutindo uma dessas questões, né? Qual que é o valor de comparar, né, 0,999 com 1, e assim, já apareceram vários argumentos e alguns colegas ainda não estão convencidos de que é igual a 1, né? E está valendo, porque a gente está aqui exatamente exercitando a argumentação matemática, né? Como convencer, a argumentação é isso, né? Como convencer o interlocutor, os colegas aqui, a respeito de algum fato. Ô, Jussara, acho que eu consigo pensar talvez em algum outro argumento. Não sei se é tão formal. Vamos lá, Lucas. Mas eu estava pensando assumir a possibilidade de eles serem diferentes, né? A dízima 0999 e 1. Aí, como seriam dois números racionais diferentes, talvez pela densidade aí dos racionais ou dos irracionais, eu teria que conseguir pensar num número entre eles. Aí eu não consigo pensar assim num número entre eles. Aí não sei se deu para entender mais ou menos o raciocínio que eu estou tentando construir nesse sentido. Bom, eu entendi. Você está usando o argumento de que entre dois racionais sempre existe, dois racionais distintos, né? Sempre existem outros racionais e outros irracionais, né? E aí, mas o fato por você não conseguir apresentar, Lucas, né? Não significa que não exista, né? A gente tem que Sim, não mostrar uma prova. É igual você falou, às vezes é um argumento informal, né? É sempre informal. Sim. Mas eu acho que como o número ele tende para infinito, são infinitos 9. Se a gente, por exemplo, fosse fazer igual você falou, Lucas, a gente vai colocando como exemplo 0,9 e tentar achar um número entre 0,9 e 1. Aí a gente coloca 0,99. Aí a gente pega 0,99 e tenta achar entre 1 0 e 1. Aí a gente consegue ir colocando infinitos 9, então sempre vai ter um número racional entre os dois, até o infinito que a gente vai
Buscar, não. A gente só teria que fazer isso infinitas vezes, mas sempre teria um númerozinho lá que a gente... Sempre a gente pode colocar um 9 na frente, então sempre vai ter esse número. Eu não sei, Marcos, é porque eu penso já a dízima como já nas infinitas, entendeu? Como se eu não conseguisse chegar nesse ponto que você está falando. Na hora que você para em um 9, você já não está mais na dízima. Aí, mas quando você para em um 9 já não fica... verdade. Mas a gente sempre vai poder colocar, esse que é o dilema. Por mais que a gente não enxergue isso, a gente sempre vai poder fazer isso. E esse tipo de armadilha é o que a gente sempre cai quando a gente está tratando de infinito, né? Oi, Vicente. Não, só comentar, eu achei bem interessante esse argumento do Lucas. E eu fico pensando se isso não pode ser interessante, porque se dois números racionais, então a gente teria algum número entre eles, a média entre esses dois números estaria que tá lá, né? A média aritmética. E se a gente faz essa, né, a gente coloca lá, né, fazendo essa continha, assim, mostrando que o resultado não estaria dentro desses números, seria maior do que 1, por exemplo. E Você consegue calcular a média entre 1 e 0,999? pois é, não. Talvez por uma aproximação, eu não sei. Mas eu acho interessante o que o Lucas trouxe, porque me lembrou muito a questão da densidade dos racionais. Exatamente, a densidade. E o negócio é trazer isso de uma forma mais palatável, né? Uhum. Mas vocês já ouviram falar de infinitesimais? Infinitésimos? De quê? Não entendi? Infinitesimal. Seria como um avesso do infinito, algo infinitamente pequeno. Sabe no cálculo, quando a gente representa a derivada por dy dx, tem a gente começa falando de delta y sobre delta x, em que delta é um comprimento pequeno, delta y é um comprimento pequeno, delta x é um comprimento pequeno. Depois você faz delta x tender a zero, e com isso delta y também tende a zero, então fica um dy sobre um dx. Aí a gente fala assim, no cálculo. Isso é só um símbolo, né? Que quer dizer a derivada de y em relação a x. Só que tem uma linha na matemática que trata o dy dx como uma razão, um número infinitamente pequeno dy dividido por um número infinitamente pequeno dx. E aí esse número infinitamente pequeno a gente chama de infinitesimal. E tem a gente estuda no curso de matemática a análise, né, aquele curso de fundamentos de análise, né, a análise ali, ela na verdade é chamada análise estándar, análise padrão, porque existe uma outra análise que é não estándar, que considera, além dos números reais que a gente conhece, dois outros números no conjunto numérico, que é o infinito e o infinitesimal, o infinitésimo. E aí eles constroem toda uma análise, né, um cálculo diferencial integral, análise e tal, incluindo esses números no raciocínio. E aí você vai construir teoremas e demonstrações que são um pouco diferentes dessas que a gente conhece, porque estão incorporando outros elementos ali. E nessa análise não estándar, 0,9999 é menor do que 1, porque a diferença entre 1 e 0,999 é um infinitésimo, que é um número dentro desse conjunto numérico. Mas se a gente vai olhar pela análise estándar, 0,999 é igual a 1. Né? Aqui nós apresentamos vários argumentos, alguns informais, outros mais formais, né? Você pode até usar épsilon e delta para provar formalmente, né, que é a igualdade, mas aí a gente está seguindo uma certa filosofia da matemática.
E aí eu trouxe aqui até esse livrinho para mostrar para vocês, eu acho que eu já devo ter falado dele, Infinitesimal, a teoria matemática que revolucionou o mundo. Esse livro do Amir Alexandre conta a parte da história da matemática em que havia uma disputa política, religiosa, filosófica e matemática envolvendo os infinitésimos. Os jesuítas, por exemplo, não. Aqui ele explica, eu esqueci porquê, mas eles tinham uma razão religiosa para derrubar os infinitésimos, porque isso levaria a alguma dúvida com relação a Deus, não sei o quê. Então, então não é uma questão simples essa que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, existem duas filosofias matemáticas que vão dar respostas diferentes para esse problema. Já existiram brigas, então, filosóficas, religiosas sobre o que está por trás aí dessa discussão, que é a questão dos infinitesimais. E aí eu acho que isso é só mais um elemento para mostrar para a gente a humanidade da matemática. Vou colocar aqui o título do livro para vocês. Algum comentário? Mas, de qualquer forma, aqui é o site que a Elisângela passou para a gente, entendendo por que 0,999 é igual a 1. Foi a demonstração que eu coloquei aí no chat. Bom, e aí vocês acreditam na autoridade da professora e se calam. É assim que funciona? Estou sendo irônica. Eu acho que a gente consegue vendo com os cálculos que 0,999 é igual a 1, mas mesmo assim eu ainda acho que sempre falta aquele pouquinho que não deixa ele ser igual a 1. Aí eu fico sempre com esse dilema na cabeça. Eu acredito que a gente calcula, vê que é igual a 1, mas nunca fico satisfeito com o cálculo que eu faço. Uhum. Se isso valer ponto, a gente acredita em ti, Jussara. É o que a Jussara falar, a gente assina embaixo. Mas eu concordo também com o Marcos, que eu acho que sempre está faltando alguma coisa ali para poder o número ser 1. Não, eu não quero decretar nada aqui, não. Eu só estou colocando para vocês que essa questão é bem delicada, né? É um dilema, não tem uma resposta certa. Mas é importante a gente conversar sobre ela, até porque conversas desse tipo desestabilizam aquela aquela concepção de matemática como absoluta, como acima do bem e do mal, sempre certa. E aí a gente coloca todas essas fofocas aí dos bastidores para mostrar que é uma criação humana, né? Eu estou mais aí nessa linha de, vamos pensar que hoje é assim, depois não é. Bom, essa é uma questão, né? Outra questão que eu acho aqui do artigo que é bacana de discutir. Uma outra que eu acho que deu até uma discussãozinha lá no nosso chat foi aquela do pi. Vocês lembram?
Essa aqui, ó. Ô Jussara, Oi. meio atrasado aqui, mas eu estava pensando aqui, uma forma de tentar justificar o item B, né, falando sobre 0,9999 tender a 1. Para tentar usar a ideia de limite, a gente poderia fazer essa conversão, né, por progressão geométrica. Eu não sei se alguém chegou a comentar sobre isso, mas a gente tem aquele método lá, né, que você apresentou, de fazer x igual a 0,999, mas tem uma outra forma também por progressão geométrica para a gente fazer essa conversão de número decimal para dízima periódica, né? Para a forma fracionária. Uhum. Tem como usar progressão geométrica. Aí, usando progressão geométrica, o método da progressão geométrica, aí a gente trabalha dentro da ideia de limites. Aí a gente consegue usar essa nomenclatura de tender a 1. Tem como. Foi justamente que entrou justamente nisso que eu cheguei a questionar aqui no chat. Pois é, mas quando a gente prova que a soma de uma progressão geométrica é igual a 1, a gente fala que o limite é 1, e não que ele tende a 1. A soma é igual a 1. Aí eu acho que é a questão da nomenclatura, Vitor. Né? Quando a gente, por exemplo, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a n, a gente fala que o limite é. Ou a gente fala que a função tende para n. Então, o verbo ser e o verbo tender são usados em situações diferentes. Então, você fala que o limite da função é n, ou a gente fala que a função tende a n. Então, acho que o que você está explicando aí de usar a soma de uma série, a soma de uma progressão geométrica, a gente diz que a soma é uma soma infinita, né? Que o limite é. A série converge para. A série é convergente. Então, o limite é igual a 1. Elisaias? Ele tentou pensar que mostrou aqui. Suponhamos um x entre 0,99 e 1. Então, o x está entre eles dois. Tá. 1 menos x é maior do que 0. Ok, o x é esse número aí, né? Tá, o número x. 1 menos x é menor ou maior que 0. 1 é maior do que x. 0 é maior ou igual. Eu tenho que fazer essas contas aqui, Elisaias. Entendi o que você está falando. Você está tentando provar por absurdo, né? Eu acho que sim. Só uma coisa, é que não está muito bonitinho aqui não, porque se eu apertar Enter aqui no meu teclado, ele envia, salta o espaço. Eu não sei fazer isso aqui não. Aham. Depois eu vou pegar essa conta que você fez aqui, vou fazer no papel aqui para conferir. Tá, Vitor? Você concorda com o que eu falei? Como é que está aí para vocês? Da linguagem, no caso. Não, pelo menos na minha forma de pensar, eu sempre falei como converge para, o limite converge para. Eu nunca pensei em limite e é igual, mas eu não sei também se isso vai de autor para autor ou se existe uma convenção quanto a isso. Ok. Podemos passar para o outro? Para uma outra questão? Se vocês quiserem escolher alguma, fala, tá, gente? Eu estou escolhendo algumas aqui enquanto vocês
são tímidos. E aí eu estou marcando essa aqui, essa questão 5. Pois é, Sara. Oi. Pensando nessa questão aí quando a gente fala que o limite é 1, essa questão não seria que o número ele vai chegar muito perto, mas ele nunca vai passar do 1, não que ele não necessariamente é igual a 1, porque o limite seria, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, qual que é o limite com a Argentina? A gente vai no lugar mais próximo até o Brasil, vai ter tipo uma linhazinha pensando no mapa, e dessa linha em diante seria a Argentina. Então esse limite seno seria ele vai chegar muito, 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 muito perto de 1, mas não vai chegar necessariamente no 1. É como se 1 fosse uma barreira que limitasse ele ali. Ele não vai passar daquilo não, mas ele vai também não vai chegar a ser 1, o número 1. A palavra limite aí é um pouquinho diferente no limite fronteira e limite matemático, tá? Eu acho. Mas, assim, esse ponto que você coloca, eu acho que é exatamente essa discussão da análise standard e não standard, né? Porque quando a gente fala que o limite é 1, isso quer dizer que você consegue tornar aquela função tão próxima do n quanto você queira. Sempre que você dá um epsilon, você encontra, dado um epsilon, você encontra o delta que faz aquele valor da função estar perto daquele valor lá, né, do limite. Então, esse processo de tender a é também descrito matematicamente como o limite é. Uma coisa é a função f de x, a outra coisa é o limite de f de x. Então, quando a função tende para o valor, a gente diz matematicamente que o limite é. Isso não quer dizer que o limite é atingido, só quando a função é contínua, né? Mas quando a gente fala que o limite a gente quer dizer que a função tende para. Né? Então, a gente não pode dizer que o limite tende para. É como se o limite estivesse caminhando também. Eu entendi. Essas questões são legais, que parece que são essas as motivações que fazem essa diferença desses dois pensamentos, né? Igual quando chega na geometria, naquele quinto posto lá de Euclides, quem acredita aí segue para geometria plana e quem não acredita desenvolveu toda uma linha lá diferente. Acho que essa distinção é bacana, porque a gente escolhe onde é que a gente está trabalhando, senão nunca daria para trabalhar com nada. Pois é. Mas a definição de limite é essa, sabe? A função é diferente do limite da função. Então, a função tende a. Então, se eu pegar a sequência 0,9, 0,99 com 2 casas decimais, 0,999 com 3 casas decimais, 0,9 com 4, 0,99 com 5, 6, 7, etc. Se você pega essa sequência, a sequência tende a 1. Mas o limite da sequência é 1. Entendeu a diferença, Marcos? Entendi. Eu tenho claro essa diferença, mas é legal pensar nisso, porque às vezes a gente cria uma ambiguidade no sentido das palavras. Essa é a ideia da aula de hoje, é trabalhar com esses problemas, tá? Mais alguma coisa sobre a dízima periódica? E aí, essa outra questão aqui, ó, que eu queria discutir com vocês, né, da questão 5 aqui, que envolve o π, né? Sabe-se que π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Chamando de C o comprimento da circunferência em centímetros e de D a medida do diâmetro em centímetros, obtemos π igual a C sobre D. Isso levou um aluno a concluir que π era racional. O que você diria a um aluno que lhe apresentasse tal conclusão? E aí, professores?
vocês ficarem em silêncio. Eu cortei alguém? Pode falar, Vicente. Não, tranquilo. Pode falar. Não, eu só ia comentar que a gente acabou até discutindo isso um pouco no seminário, né? Que foi aquela pergunta lá que também tinha no artigo, né? Mais ou menos assim, daquela abordagem mais prática, né? E enfim, acho que pensar, trazer isso para o mundo concreto é importante da gente deixar um pouco claro sobre essa questão da medida, né? Do que envolve a gente encontrar esses valores, assim, não sei como é que a gente talvez trazer isso para os estudantes, do que tipo, que tem uma certa limitação do meio prático, do meio físico, assim, né, que a gente não, que está para além ali da nossa perspectiva, no sentido de que o resultado que a gente está, não é que o pi ele é um número racional, né, mas é porque a gente está tendo um número, a gente está pegando uma razão ali, e aquela circunferência, no caso, né, ela é um número racional por uma medida nossa, né, porque a gente está conseguindo medir isso, né. Aí que a gente discutiu no seminário é que o professor se coloca armadilhas, né? Porque ele fala que o número π é irracional e aí pede para os alunos fazerem o experimento e eles vão chegar à conclusão de que ele é um número racional, né? E por que vocês acham que esse aluno concluiu, né, a partir de π é igual a C sobre D, concluiu que o π era racional? Como é que será que esse aluno pensou para concluir isso? Acho que a divisão dele pode ter, na hora que ele estivesse desenvolvendo a divisão, ele chegou, por exemplo, num 3,14 e achou um zero no final. Aí ele pegou outra medida, aí vai lá 3,14 e achou um zero no final, porque a gente estava tratando de medidas que não são as medidas reais. Sempre a gente tem um errinho de medida no que realmente seria a medida das nossas figuras, principalmente com régua, e às vezes a gente aproxima e vai achando os números que vai ficando mais fácil para trabalhar. Aí, vamos supor que ele fez uns 5 cálculos, deu 3,14. Ele pensou, nossa, a razão sempre chega a dar 3,14. 3,14, esse número não é infinito. Ele não tem fim, a gente consegue parar ele aqui. Ele pode ter chegado a pensar que seria um número racional. Acho que um cuidado que a gente poderia ter é sempre tratar, avisar, deixar bem claro que quando a gente utiliza essas aproximações, 3,14, 3,1415, a gente não está falando do número π. A gente está falando de um número que a gente está usando, chamando de π para trabalhar e tornar mais simples os cálculos. Que ele seria uma aproximação de π, que o π a gente não conseguiria achar um número finito assim para ele. Hoje, Sara. Oi. No que a gente está falando, que não sei se estão para ouvir, eu só complementar o que o Marcos está falando, para deixar bem claro que é uma aproximação, mas não só no caso do π, porque pelo menos na época que eu estava vendo essa matéria na educação básica, sempre se falava da aproximação do π, e a gente, o 3,14 ali seria uma aproximação, não o valor exato de π. Só que não falavam sobre a aproximação do comprimento, né, da circunferência ou do seu raio. Aí ficava parecendo que eu estava, de fato, fazendo uma fração de dois números racionais que me daria um número irracional. Por isso que talvez o aluno tenha concluído nesse sentido, porque eu acho que os professores não comentam isso. E, assim, a gente pode, por exemplo, estipular o raio como número racional, né? Mas aí o comprimento não vai ser um número racional. É um número irracional. Não sei se deu para me ouvir aí. Sim, deu para entender, sim. Eu acho que esse aluno concluiu assim. Você lembra como que a gente define número racional? Um número racional é um número da forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Eu acho que ele pode estar olhando para essa definição de número racional. Só esqueceu dessa informação de que A e B teriam que ser inteiros para eu ter um número racional, né, com A sobre B. Porque ali eu tenho C sobre D, eu tenho uma razão.
E aí ele pode entender que todo número escrito na forma de razão é um número racional. Razão racional, né? Só que a questão é que para o racional ele precisa de que o numerador e o denominador sejam inteiros, né? E o que acontece entre o comprimento da circunferência e o diâmetro é que são duas medidas incomensuráveis. Você não consegue encontrar uma unidade em comum para medir esses dois comprimentos. É como o caso do triângulo, retângulo, isósceles, em que você não consegue medir a hipotenusa usando o cateto como unidade de medida, né? Eles são incomensuráveis, né? E o mesmo acontece com o comprimento da circunferência e o diâmetro. Só que é bem mais complicado provar que π é irracional. Provar que raiz de 2 é irracional é fácil, é acessível no nono ano. Né? Dá para discutir, acho que com certa tranquilidade com os estudantes. Agora, mostrar que π é irracional já é um pouquinho mais complicado. Como é que chega a mostrar que π é irracional, Jussara? Eu não lembro de... Pois é, eu também não lembro como demonstra isso, não. Eu já vi isso alguma vez na vida, mas é mais difícil. Eu acho que as matérias que eu fiz aqui na graduação, eu não lembro de mostrar que o π é irracional. As raízes de 2, de 3, assim, eu até lembro, mas do π eu não lembro. Elisaia, você quer dar alguma ideia? Eu ia falar que eu já ouvi falar... Não, tipo assim, é que quando eu estava em uma das minhas aulas de GAAL, no começo do semestre, tinha um menino lá que estava tentando né, provar que π é igual a 3,14, alguma coisa. Aí um professor deu uma olhada, você está tentando, né? Eu tô tenta usar limite para ver se você consegue, que parece que é meio que um caminho, sabe? Pelo jeito que falou e tudo, mas realmente eu não sei como. Até que queria saber até, dependendo. Vou dar uma pesquisada depois. Fundamentos de análise, vocês não... tração contínua. Eu vi, Jussara, esse argumento em fração contínua, mas eu nem sei se foi em análise, eu acho que na verdade foi em análise combinatória, por um tópico meio obscuro, assim. Mas foi uma prova que eu vi, mas assim, é uma coisa que a gente vê uma vez na vida, parece, porque eu não lembro muito bem como é que era o caminho, não, mas eu lembro do nome. Uhum. Vamos procurar, gente, demonstrações sobre a irracionalidade de π. Acho que eu fiquei curiosa agora também. Já vi em algum lugar também, mas esqueci. Deixa eu ver o que Maria Elisa falou aqui. Tem um livro que fala sobre o π. E prova que ele é irracional, Elisa? Professora, eu creio que assim, quem passou para a gente foi o professor de geometria na educação básica. Ele é até um livro em inglês. Paulo Antônio. Sim, que aí conta fala das provas, fala da história. Eu ainda não li porque eu não tenho livro, né? Acho que ele nem encontra acho que não tem gratuito. Ele mandou a gente poder comprar, né? Que não era tão caro. Ele não é um livro em português também, não. Bom, interessante. Vou procurar. Vou pegar o título com ele e vou mandar aqui. Beleza, obrigada. Bom, vocês querem discutir alguma das questões aqui do questionário, dessa pesquisa que os autores descrevem? Tem alguma que deixou vocês incomodados? Marcos falou que tentou responder todas. Foi tudo bem, Marcos? Eu vi aqui de novo, eu acho que a única questão que me causaram um estranhamento, mas mais eu acho que porque ficou difícil, eles não
pode ser eu não tenha percebido, aquela questão 9 da página 107, quando eles vão sobrepondo algumas medidas, eles vão sumindo com as medidas originais, aí às vezes causa um estranhamento quando eu procurar as medidas. Para mim, algumas razões Aí tá falhando aqui. mas aí eles deviam ter colocado todas as medidas que eles colocar uma linha para baixo para deixar mais fácil a visualização. Essa questão nova a gente tem que meio que fazer um desenho junto para acompanhar, né? Que o enunciado é bem grandinho. Fica muito ruim a visualização quando eles vão ser, porque eles vão escrevendo uma razão em cima da outra, que elas vão chegando num ponto que elas vão coincidindo, aí eles vão colocando as últimas, aí para você ter essa visualização fica bem ruim. Uhum. E eu acho que com essa questão eles querem trabalhar a densidade, né? Exatamente. Você vai sempre conseguir dividir, sempre conseguir dividir. Sim. E aquele número, questão 7, seja alfa igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. As próximas casas decimais continuam a sequência dos naturais. Alfa é um número? O que vocês me dizem? Entenderam quem é o alfa? Como é que ele é gerado? Onde que está isso mesmo? Questão 7. É página 106. Você constrói, você pega os números naturais e aí vai construindo as casas decimais com eles. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etc. Porque a gente costuma trabalhar com raízes, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, etc. O número de Euler é o π e, no máximo, o número de ouro, né? O φ. E aí eles colocam uns números meio esquisitos aí para a gente decidir, para a gente discutir se eles são números, se eles são racionais, se eles são, afinal de contas, né? Qual que é a natureza desses números? O que vocês acham? Esse alfa aí é número? Primeiro, é número. Segundo, se é número, é racional ou irracional? E tem umas questões mais filosóficas aí do tipo... uma que é bacana aqui. O que leva você a acreditar na existência de números irracionais? É mais ou menos assim, você acredita em OVNIs? Vocês pensaram nessas questões? Essa questão aí, eu acho que o que ilustra bem, pelo menos ilustrou muito bem para mim, é quando a gente começa o curso de Fundamentos de Análise, que vai mostrar que existem infinitos maiores que outros, que ele faz a correspondência dos números naturais para os inteiros, aí dos naturais com os racionais, mas a gente não consegue fazer essa correspondência com os reais. Aí não consegue fazer essa correspondência justamente por causa da existência lá dos números irracionais, que a gente não consegue fazer essa correlação. E mostra ainda que eles são que existem muito mais irracionais do que os números racionais. E é até legal que na escola, quando eu estava aprendendo sobre isso, o professor ele fazia tipo aqueles diagramas, começava com os números naturais,
Aí fazia um círculo maior mostrando os inteiros, um círculo maior dos racionais. E para passar para os reais, ele colocava tipo um círculo pequenininho mostrando que existiam os irracionais e lá dentro os racionais. Aí eu pensava, nossa, mas um é muito maior que o outro. E depois ele passava um círculo fechando mostrando os reais. Aí quando eu vi isso, eu falei, ó, o professor poderia ter construído aquilo de outra forma. Pois é, e o que fica, né? Porque você pega o racionais e irracionais e o que fica aqui do lado de fora, né? Não é, a representação também está meio furada, né? Porque assim, se você coloca dois diagramas de vez, um para os racionais e outro para os irracionais, e circula tudo com reais, fica Sim, sim. sobrando gente ali, fica sobrando É. que não é racional nem irracional. É legal quando a gente é aluno, a gente não percebe. Eu não nunca perceberia isso quando eu era aluno, mas quando a gente vai entrando e estudando, a gente fica atento para esses detalhes, é verdade. E a gente acredita em tudo, ato de fé, né? Igual o Vitor falou aí, a gente acredita em tudo que o professor fala, né? Vocês acreditam que existem números irracionais? Pode abrir o coração, gente. Vamos falar. A aula aqui para hoje é para isso. Vocês acreditam que existem números irracionais? É só porque a gente está falando para os professores lá da educação básica, a gente da universidade? Na verdade, eu só aceito mesmo e deixo rolar, mas é, é um pouco curioso. Eu fico às vezes pensando em questão de limite das coisas, dos números. É porque, querendo ou não, talvez eles tenham um certo. Eu não sei, eu fico pensando em tamanho, sabe? Quando você passa de um número para outro, de uma distância para outra. Na verdade, eu já até ouvi falar algumas coisas que até acho que, na verdade, foi em uma aula de física do terceiro ano do ensino médio, que tem até algumas teorias que as coisas no universo acontecem em pacotes, que a gente vai, não tem alguma coisa muito contínua, não, como a gente tem, sempre tem um número entre dois. Vai indo tipo saltando do mesmo espaço ou algo do tipo. Não sei não, essa é só uma ideia também. Mas eu já ouvi coisas assim. Apesar que os números são teóricos, né? Eles não são. Pois é, esse ponto é importante, porque a gente consegue viver numa boa com os racionais, né? Só até os racionais, né? Para contar, medir, tudo que a gente mede, a gente encontra um número racional e a gente sobrevive numa boa com eles. Agora, quando a gente vai para os irracionais, a passagem aí descola do concreto, né? A gente passa a atuar num campo mais abstrato da matemática. A matemática tem isso, né? É a origem no concreto, mas ela se desprende daí e fica abstrata. E os irracionais já estão nesse domínio, né, do abstrato. E aí, quando a gente tenta encontrar alguma materialidade nisso, a gente acaba entrando nesses conflitos, né? Porque os argumentos que são usados para convencer a respeito dos irracionais envolvem infinitos, infinitesimais, que foge à nossa percepção concreta das coisas, né? Então, tem muito de uma argumentação abstrata, e é nesse processo aí que a gente vai adentrando mais na natureza da matemática, na maneira como ela é construída, na maneira como os argumentos são construídos, né? Aí o Vida está dando uma ideia aqui. Para ser minimamente formal, poderíamos afirmar que até determinada casa decimal, determinado número seria irracional. Tipo, até aquele determinado ponto.
mas aí você teria um número finito de casas decimais, não, Vitor? É isso que você está falando? Aí vários números racionais poderiam ser classificados como irracionais. Explica melhor a sua ideia aí, Vitor, por favor. Não, eu estou falando sobre a análise de algum número irracional. Assim, o que eu pensei primeiro foi um pi mesmo, que vai lá, um computador processa lá milhares de casas decimais. Aí o que a gente poderia falar é que até aquele determinado ponto, ele aparenta ser irracional, né? Até aquela casa decimal que a gente conseguiu identificar. Mas também tem alguns outros números irracionais que a gente consegue afirmar por meio de outras demonstrações sobre a irracionalidade deles. Então ele é irracional até que se prove o contrário. É mais ou menos isso que você está propondo? Creio que sim. Aham. É um tipo de argumento, né? Então, se a gente se depara, por exemplo, né, tem um probleminha aberto na matemática que é sobre como os primos se distribuem ao longo dos números, né? E descobrir novos números primos, etc. Será que existe um fim nisso? Tal? E aí, então, se você provar se um número é primo ou não, ele enquanto você não consegue escrevê-lo como um produto decompor o número, ele é primo. Né? Então, enquanto você não prova que ele não pode ser decomposto, que ele pode ser decomposto, desculpa, ele fica como primo. É uma argumentação até do direito, né? Enquanto você não prova que a pessoa cometeu um crime, ela é inocente. Mais ou menos por aí. Bem assim. Uma vez eu assisti um seminário muito interessante sobre as diferentes argumentações na vida, né, nas diferentes áreas científicas. Então, tinha argumentação na filosofia, era argumentação, mas assim, como instrumentos de convencimento ou de estabelecer verdades, como estabelecer verdades em várias áreas. Aí tinha matemática, lógico, tinha filosofia, direito, computação, né? Cada área tem o seu jeito de estabelecer as verdades. A direito é assim, você convence, né? Com provas e, né? A pessoa pode ter cometido um crime, mas se você não prova materialmente que ela cometeu, então ela não cometeu. Né? Então você estabelece uma verdade a partir de argumentos e provas. A matemática tem as suas próprias estratégias de estabelecer as verdades, né? Que é a demonstração formal. Então, os resultados são estabelecidos por meio de demonstrações, de teoremas, etc. Mas, como eu disse, na educação básica, é importante a gente sempre buscar argumentos para convencer os estudantes de todo o resultado que a gente apresenta, mesmo que esse argumento não seja um argumento formal da matemática, porque é importante convencê-lo. E aí você vai estar com isso exercitando essa capacidade de argumentação matemática para preparar o estudante para, no futuro, se precisar, fazer ou entender uma demonstração formal. Oi, Elisaias. A gente pode avisar isso para o aluno? Assim, gente, tô dando só uma ideia aqui, mas isso daqui não é uma demonstração formal disso. Pode. Mas será que ele vai ter essa necessidade de ter essa informação? Né? É tudo um jogo de argumentação, sabe? De convencimento. Porque pode acontecer de você apresentar um argumento e a turma inteira aceitar e tá ok. E pode acontecer de alguém perguntar, mas a matemática é assim mesmo, né? Só isso basta? E é importante que você apresente essa informação, né? De que tem um jeito mais formal de provar as coisas na matemática.
E aí você vai, o interessante disso é que você vai colocando o aluno em contato com a natureza da matemática, né? Entendi. Que dependendo, não tem até, sei lá, até o nono ano, até o ensino no médio também, eles não têm ferramenta para poder explicar certas coisas. Mas eles têm condições de justificar. A gente sempre consegue justificar a vida inteira, né? A justificativa pode não ser muito formal, mas a gente sempre consegue uma justificativa. É sempre importante perguntar por quê. Sabe? A perguntar por quê na aula de matemática, o que está acontecendo, por que é assim, isso é sempre importante, porque a matemática, ela usa, porque a gente vai estar incluindo na aula de matemática um instrumento de construção da matemática, que é a argumentação. Né? Mesmo, a gente começa com argumentos mais... argumentos informais mesmo, com computador, né? Hoje mesmo aqui a gente teve um dos argumentos para provar que 0,999 era igual a 1, era um argumento informal. E é altamente convincente, né? Na hora que você pega 1/3 é igual a 0,333, multiplica por 3 os dois lados. Ok, convence. Convence. Tem sutilidades ali que a gente, no ensino superior, tem que chamar atenção, tem que problematizar. Mas, sei lá, no 7º ano, é um argumento super válido. Né? E se a turma inteira ficou convencida com aquele argumento, está aprovado. Entendi. O importante é não apresentar as coisas como dogmas, acredite e ponto final. Eu ia falar isso aqui agora, Jussara. É interessante a gente não apresentar um conteúdo da gente falar, por exemplo, o aluno pergunta por que é assim, a gente falar por que a matemática é assim. Ter esse cuidado de não ser muito superficial na hora que a gente vai mostrar as coisas, ou então nem chegar a mostrar, apenas só chegar e falar, não, você tem que aceitar que é assim. Eu acho que isso vai criando uma resistência também. Não, e é um argumento autoritário, né? É assim porque é assim. Né? E aí você, na hora que você incentiva o aluno a questionar, a buscar o porquê das coisas, você está ensinando para ele não só matemática, mas uma atitude crítica diante da vida, da sociedade. A gente não ensina só matemática na aula de matemática. Bom, vocês querem chamar atenção para mais algum ponto aí das questões, do artigo, do questionário, enfim? Vale a pena a gente pegar cada uma das questões e pensar sobre elas, escrever alguma coisa, fazer desenhos e tentar se convencer da resposta que a gente encontrar. Tá bom? Oi, Vicente. Jussara, não, só um último comentário, assim, na verdade, eu fiquei pensando, assim, muito nisso, da gente trazer esses conceitos, né, nesses casos, assim, para justificar, ou talvez trazer uma pílula ali daquela justificativa, né, para trabalhar algum assunto. Então, por exemplo, igual a gente estava comentando aí do 099 ser, né, igual a infinitas, né, ser igual a 1, que, bem, vai ter ali a sua, né, vai residir ali meio que na questão da densidade dos racionais, ou talvez enfim, todas as discussões que a gente está pensando, as justificativas, elas têm um embasamento, né, e tem uma justificativa, assim. E aí, não sei, nosso desafio também é muito de construir um argumento que seja, como você falou, né, que seja negociável, assim, né, que seja aceitável, porque os alunos não vão querer aquele argumento, né, assim, engessado, assim, né, digamos, né, que está bem distante da realidade deles, assim, nesse sentido, matematicamente. E aí eu estava até pesquisando aqui artigos de densidade, conceitos de densidade para estudantes, alguma pesquisa assim, algum artigo que, enfim, traga aí alguma luz nesse sentido. Mas assim, para mim fica também um pouco desse entendimento, assim, da gente tentar buscar ali por metodologias e formas, né, de trazer esses números
irracionais mais para perto deles, mas também de ter sempre muita ciência dessas crenças matemáticas, né? De como que a gente pode trazer pelo menos uma pílulazinha ali, ou de como que a gente pode incentivar ali esse olhar mais questionador e falando, olha, tem uma razão e tal, e é assim, enfim. Mas eu gostei bastante desses artigos que a gente trabalhou, assim, abriram várias portas aqui na minha cabeça. Ah, bacana. Porque os outros assuntos, eles são bem mais tranquilos para a gente, né? E os irracionais, a gente começa a se deparar com as próprias questões nossas, né? A gente está também na posição de aluno, e não só na de professor, de como ensinar alguma coisa, mas também como lidar com as meus próprios dilemas, né? Com relação aos números irracionais. Mas, assim, perguntar, gente, é sempre importantíssimo. Deixar o aluno à vontade para perguntar, para questionar. E toda pergunta merece resposta, mesmo que seja não sei, vamos pesquisar juntos. Mas é assim que a gente vai formando uma atitude matemática. Né? Que matemática não é só seguir um monte de fórmulas e regras e técnicas, né? Tem toda essa argumentação matemática, como convencer usando argumentos formais ou informais, como buscar padrões. Então, tem toda uma coisa aí por trás da matemática, uma atitude matemática que está cada vez mais ausente da sala de aula, né? E eu acho que isso é muito mais importante do que cumprir uma lista de conteúdo. É trabalhar uma atitude matemática, que envolve abstração, argumentação matemática, busca de padrões, conhecimento do espaço geométrico, de formas geométricas. Então, nessas disciplinas, a gente lida com essas coisas aí da natureza matemática, né? Que é importante estar nas aulas e sempre permeadas por questionamentos, reflexões, por que isso, por que aquilo, né? Para atuar também numa formação de um estudante mais crítico. Beleza? Bom, gente, se não tiverem mais questões, quero lembrar vocês que na próxima quinta a gente se encontra aqui novamente, que a gente vai começar o último conjunto numérico, né, que é o conjunto dos números relativos, que são os negativos, e a gente vai incorporar ao nosso mundo aí dos números. Tá bem? Ok. Ok, tudo bem. Tá bom, gente. Obrigada, bom descanso para vocês e até quinta. Tchauzinho, bom descanso, até quinta. Obrigadão. Tchau, gente. Até quinta.